a história negra guiando passeios turísticos no centro do Rio de Janeiro e o teatro como ferramenta pedagógica nas escolas públicas. Esses são destaques dessa edição da Rede Escola Notícias da Educação, que está começando agora. E veja também a formação em restauração de documentos e obras de arte no Recife. O interesse nosso é disseminar técnicas e métodos de conhecimento, né, na área de conservação e preservação, e com isso a gente contribui também, que é nossa prioridade, para o patrimônio histórico e cultural brasileiro. A tecnologia aplicada na educação de estudantes autistas ou com deficiências intelectuais. Desde 2011, a Universidade de Brasília desenvolve softwares educativos para esses estudantes. Já são mais de 10 programas com propostas que vão desde a alfabetização e o ensino das matemáticas até as dicas de atividades comuns no dia a dia. Ernesto, a nossa equipe em Brasília visitou a Associação Pestalozzi para compreender a importância de iniciativas assim na vida de pessoas com deficiências. Vamos ver na reportagem de Ivana Diniz. A Pestalozzi já tem mais de 90 anos, só aqui em Brasília desde 1965. E esse é o símbolo dessa associação. É uma história muito bonita, porque a rosa foi escolhida. Ela tem os espinhos, ou seja, se você não souber tocar, ela machuca. Mas depois que você aprende a tocar, você pode sentir o perfume, você pode apreciar a beleza de uma rosa. É uma história bonita e cheia de significados, né? Com certeza. E eu digo que, assim, pela dificuldade do processo todo com a pessoa deficiente, né? Essa dificuldade que a gente tem nesse processo educativo, né? E no momento que tu acolhe, tu também proporciona vida a eles, proporciona essa beleza, né? Uhum. Eles desabrocharem e conviver com a gente, que é o que a gente tem de mais importante aqui, né? Uhum. É o convívio com eles e essa relação amorosa, né? Uhum. E vocês estão abertos ao trabalho voluntário? Sim, sim, totalmente. Nós estamos criando, inclusive, agora um prédio exclusivamente para o atendimento de serviços voluntários dentro da área, seja de saúde, educação. Então, a gente conta demais com essa possibilidade de apoio, né? As pessoas começaram a usar os produtos, começaram a ver os resultados, as famílias começaram a dar relatos de que os estudantes estavam gostando de lidar com o computador, com o software educacional, já estavam aprendendo letras, aprendendo coisas, né, fundamentais do dia a dia. Então, aí eu resolvi me aprofundar nesse trabalho e direcionar todos os meus esforços na universidade, em termos de pesquisa, para softwares educacionais para pessoas com autismo e deficiência intelectual. Traz um resultado mais rápido na alfabetização, justamente por chamar mais atenção, ser mais chamativo e interativo. E eles interagem com os números, com as quantidades, o nome dos números, aí já associa o português já com a matemática, já faz esse vínculo, justamente para que eles possam utilizar lá fora. O que você tem vontade de aprender com matemática? Matemática. A pessoa volta o troco para outra pessoa que vai no mercado. Você já passou alguma situação que, assim, te perguntaram quanto é e você não sabia dizer? Já, passei. Conta pra mim. Não, eu fui comprar Coca-Cola pra minha mãe. E? Aí a mulher falou, tá errado. Aí eu falei, então tá. Aí eu conversei com minha mãe e minha mãe falou, tá errado, volta lá. Eu tive que voltar lá. O fato deles poderem interagir com a ferramenta e colocar isso em prática na vida real, isso faz com que as pessoas vão, inclusive, desmistificando os conceitos errôneos em relação à aprendizagem. De que eles não aprendem, de que eles não conseguem, de que eles já chegaram no limite deles. Por isso que nós trabalhamos com jovens e adultos, para provar que eles realmente são capazes. Nós temos pessoas com deficiência intelectual que com 50 anos de idade estão sendo alfabetizadas. Hoje a gente sabe que aqui é um espaço onde eles vivem, eles brincam, eles dançam, eles se divertem, estudam, aprendem, convivem, né? Uma vida comum. Comum. É isso.
de certa forma, as provas são sim uma maneira boa de avaliar o desempenho escolar, porque eu acho que auxilia e incentiva a pessoa a estudar. Sim, porque ela testa o seu conhecimento, tudo que você aprende em sala de aula, e não porque, assim como... Eu acho que não, porque ela só avalia aquilo, sabe? Ela não avalia o que você é como pessoa, ela não avalia, sabe, as suas táticas de liderança. Eu acho que toda prova tem como princípio ajudar o aluno. Então, acima de conhecimentos e conhecimentos, o aluno vai se autoavaliar também. Sim, porque se você está estudando, você tem que ser avaliado de alguma forma. É essa forma que eu acho melhor de ser avaliado. As provas têm um lado bom e um lado ruim. Eu acho que para avaliar o meu desempenho também seria legal fazer debates em sala de aula, o professor ter noção daquilo que você acha, daquilo que você sabe sobre o assunto. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, abriu edital para o programa de Residência Pedagógica. Serão concedidas as seguintes modalidades de bolsa de estudo: residentes, para acadêmicos com matrícula ativa em curso de licenciatura a partir do 5º período ou que tenham feito o mínimo de 50% do curso. Coordenador institucional, para professores da instituição de ensino superior responsável pelo projeto de residência pedagógica. Professor orientador, para aquele que vai orientar o estágio dos residentes, estabelecendo a relação entre teoria e prática. E para o professor da Escola de Educação Básica, que vai acompanhar os residentes nos trabalhos de campo. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de abril no site inscrição.capes.gov.br. A área que se estende pelos bairros Gamboa, Saúde e Santo Cristo, no Rio de Janeiro, foi, no século XIX, o porto de chegada e comércio de africanos escravizados. Quando essa área portuária foi revitalizada, muitas escavações foram feitas e muitos patrimônios encontrados. Entre eles, o Cais do Valongo, tombado pela Unesco. Pois é. Nessa mesma área, Clarissa, batizada pelo cantor Heitor dos Prazeres como Pequena África, uma jovem empreendedora desenvolveu um projeto de turismo étnico. Hoje, a sua agência, Conectando Territórios, leva visitantes a fazer um circuito histórico-cultural de memória negra no Rio de Janeiro. Vamos ver como está sendo esta experiência na reportagem. O Cais do Valongo ele foi um local onde chegaram mais de 1 milhão de africanos escravizados para servir de mão de obra e construção do Brasil. E é muito importante a gente falar sobre essa história para entender onde a gente está hoje, né, no presente. Thaís caminha com os estudantes pelas ruas da região do Valongo, que antes eram conhecidas pelo comércio de escravos. Os africanos que não resistiram às condições precárias de viagem foram enterrados no cemitério dos Pretos Novos. Para cada 400 africanos escravizados, 100 chegavam já mortos. Por mais de 100 anos, de 1910 a 2011, este local era completamente desconhecido. O sítio arqueológico veio à tona somente com a reforma da zona portuária no Rio de Janeiro, um local que representa a exploração humana e os únicos vestígios materiais da chegada dos africanos ao Brasil. Um sítio arqueológico, né? Um patrimônio material, tombado pela Unesco, né? Como patrimônio da humanidade. Tem toda a importância para essa educação, até no sentido de contar essa história, que é uma história que foi apagada durante muito tempo. Eu acho muito importante esse passeio porque eu moro no Rio de Janeiro, eu cresci aqui, eu nasci aqui e eu quase não venho para essa parte aqui do centro, porque como eu moro em Jacarepaguá, às vezes algumas coisas daqui ficam bem distantes. E eu nunca conheci essa parte aqui. E eu não sabia que tantos lugares daqui do centro tinha uma história tão importante, porque eu tenho ancestrais que são da África, que são envolvidos com essas coisas e eu não sabia disso. Eu acho que o turismo é uma forma de educar, né? É uma forma da gente se aproximar com a história e com a cultura, né? Então acho que a educação a partir do turismo é importante para a gente conhecer mais, né? Thaís passou a relatar os passeios educativos em seu website. O projeto chamou a atenção do consulado americano e no ano passado ela foi contemplada no programa YLI, que já ofereceu bolsas de intercâmbio a mais de 600 jovens líderes e empreendedores da América Latina e Caribe. O intercâmbio que eu fiz para os Estados Unidos, ele foi muito importante para eu ter contato muito com como que o mercado ele funciona, né?
Eu fiz lá um intercâmbio numa outra agência de turismo, né? Então eu aprendi muitas coisas que hoje em dia eu vou aplicar na minha empresa. Intercâmbios internacionais, não, eu acho que tem um valor enorme para desenvolver o potencial de uma pessoa, de um jovem. Dá muitas oportunidades de crescer pessoalmente e profissionalmente. Alunos de escolas públicas que fazem parte do programa da Embaixada de Ensino de Inglês são levados a conhecer a pequena África brasileira. Está abrindo um mundo diferente para a gente. Então, a oportunidade é muito além do que a gente esperava, porque a gente nunca teve acesso à história como nós estamos tendo no curso. Os alunos amantes da disciplina de História podem comemorar. Está aberta a inscrição para uma competição conhecida por ser diferenciada. Quem participa da Olimpíada Nacional em História do Brasil batiza sua equipe com o nome, escolhe um professor para dar orientações e pesquisa em diversas fontes para responder às questões. Ao longo do ensino médio eu fui começando a gostar mais da matéria e a Olimpíada de História mostrou outros aspectos da história, que algumas coisas que eu também não sabia, passei a conhecer melhor com a Olimpíada. Eles dão algumas informações, mas a gente tem que ir atrás do resto para poder responder as perguntas. A gente tem que procurar em várias fontes para conseguir responder. Dá um incentivo para eu buscar além do que é dado em sala de aula. Já são 10 anos de Olimpíada, estimulando estudantes na busca pelo conhecimento. Em sua última edição, foram 48 mil alunos de todo o Brasil, o recorde da competição. Esse ano, o projeto desenvolvido pelo Departamento de História da Unicamp, com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, espera um número ainda maior de inscritos. Importantíssimo os professores incentivarem os alunos em sala de aula, porque a gente pode proporcionar que o educando, ele busque outras áreas do conhecimento, outras fontes históricas, seja elas materiais, seja elas imateriais, fontes que até então não foram vivenciadas por eles. Então estimula que essa inteligência que ele já tem mais aflorada e traga com ele uma vontade de pesquisar e, fundamentalmente, acaba estimulando outras áreas do conhecimento. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de abril no site olimpiadadehistoria.com.br. Alunos matriculados em escolas públicas ou particulares, a partir do 8º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, podem participar. Educadores asseguram que o teatro apresenta-se como excelente ferramenta pedagógica importante para a formação comportamental do estudante. No entanto, são muito poucos os professores de arte na educação básica que são licenciados em alguma graduação, seja arte visual, música, dança ou teatro. E na contramão desse quadro, o professor Antônio Veríssimo Júnior, fundador do já conhecido Teatro da Laje, na Vila Cruzeiro, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, hoje planta a experiência do teatro nas escolas municipais. Dê só uma olhada. Como começou a sua história com o Rio de Janeiro e com a arte? Eu vim do Recife, cheguei ao Rio de Janeiro em 1993, para fazer o curso de teatro da Unirio. Terminei a licenciatura em teatro, fiquei buscando caminhos. Infelizmente, eu descobri que a representação que faziam de mim tinha chegado antes de mim e só queriam me dar o papel do nordestino, do meio rural, praieiro, só queriam me dar papel de cangaceiro e eu não era isso. Eu ficava por trás, gritando, dizendo que não era isso, que eu também discuti e debati outras coisas. Então vi que ali não tinha lugar para mim. Vim trabalhar como professor numa escola pública municipal. Lá eu criei o Grupo Teatro da Laje como ampliação das ações que eu desenvolvi em sala de aula com meus alunos. Depois de mais de 15 anos desse trabalho com o Teatro da Laje, o que mudou da sua visão de teatro? A importância das artes cênicas na educação é porque ela é uma oportunidade de colocar o aluno como centro de tudo. É um momento em que a escola serve para a livre expressão das culturas de origem desses alunos, das diversas culturas que compõem a escola. Como tornar a cultura um meio possível para esses jovens de baixa renda? Eu fui convidado pelo secretário municipal de Educação, César Benjamin, para
gerenciar um programa de teatro na rede municipal, o programa A Escola Fertiliza a Cena da Cidade. Tem o objetivo de estimular o surgimento de grupos de teatro nas escolas da rede municipal de ensino. Semear teatro pela cidade a partir das escolas, que elas sejam esses celeiros, que os nossos alunos sejam vistos também como produtores de arte e cultura. Você tem essa preocupação de torná-los protagonistas das próprias histórias, mas ao mesmo tempo você ensina a história do teatro através de Shakespeare, Montecchio, Capuletos. Por que você escolheu essa dinâmica? A gente sempre cria a partir de algo, mas é fundamental que essa história seja apropriada por eles. Daí a razão de eu fazer jogos, como o que a gente fez aqui, para possibilitar que isso se torne orgânico, que Shakespeare vire um querido companheiro deles. Eu não concordo com essa ideia de que tem que elevá-los até Shakespeare. A ideia é localizar Shakespeare no cotidiano deles. A ideia é localizar os grandes clássicos no cotidiano deles e promover esse diálogo. Eu acredito em diálogo, não acredito em baixa e alta cultura, não acredito em elevação cultural e espiritual. Mesmo com tantas dificuldades, o que o mantém firme e forte com esperança? Partindo dessa ideia que eu falo, de um teatro territorializado, eu sonho com uma cidade pluralizada. Eu sonho com uma cidade onde as suas favelas não sejam vistas como um problema, mas como quem oferece para ela soluções o tempo inteiro. O teatro, para mim, é que a gente não importa na cidade, o que importa é todos nós brincarmos juntos. Nos ensina um pouco mais sobre a nossa vida, sobre como se conviver com os outros. O teatro, para mim, é alegria. O teatro, para mim, é uma coisa que a gente pode se reunir e brincar juntos. Para mim, é amor e felicidade. É uma coisa muito importante para a nossa vida. Para mim, é uma coisa legal, os movimentos. É emoção, felicidade. É a cultura. Não é só uma aula, mas é uma forma de expressar os sentimentos e a felicidade que a gente sente. Quando o assunto é formação do restaurador ou da restauradora de obras de arte ou de documentos antigos, incluindo os livros raros, os profissionais hoje no Brasil vão se deparar com caminhos mais diversos. Há cursos técnicos, há graduação, como a da PUC de São Paulo, e especialização, a mais falada é a de Belo Horizonte. Mas são poucos e muitos ainda buscam formação fora do país. No Nordeste, um dos centros de formação em restauro é o Laboratório de Pesquisa, Conservação de Documentos e Obras de Arte, o Laborarte, da Fundação Joaquim Nabuco, no Recife. A nossa equipe foi ao Laborarte e trouxe a reportagem que vocês vão ver agora. Expostos no jardim do Museu do Homem do Nordeste, no Recife, esses veículos guardam momentos históricos importantes. A jangada, por exemplo, transportou do Ceará ao Rio de Janeiro pescadores que foram ao encontro do presidente Médici levar suas reivindicações. Com a iniciativa em pleno regime militar, nos anos 70, eles conquistaram para a categoria o direito à aposentadoria. Recentemente, os veículos passaram por restauração supervisionada pelo Laborarte, o Laboratório de Pesquisa, Conservação de Documentos e Obras de Arte. Está voltado para ações de conservação e restauração dos acervos documentais, artísticos e histórico da Fundação Joaquim Nabuco. Nós temos já convênio com a Universidade Federal de Pernambuco na área de pesquisa, também na parte de análise química de pigmentos, de aglutinantes, de vernizes, né, nas obras de arte que a gente restaura aqui no Laborarte. E também o interesse nosso é disseminar técnicas e métodos de conhecimento, né, na área de conservação e preservação, e com isso a gente contribui também, que é nossa prioridade, para o patrimônio histórico e cultural brasileiro. Além de tratar dos acervos da Fundage, o Laborarte também funciona como um importante centro de formação profissional. Adalberto Trajano é estudante de biblioteconomia e estagiário do setor de conservação e restauro de documentos e livros antigos. De início queria ser da área de biblioteca escolar, mas quando eu estava no segundo período apareceu a oportunidade e eu tive o meu primeiro contato com
a conservação e o restauro. Eu quero dar ênfase a papel. Quando concluir agora minha graduação em biblioteconomia, engajar no mestrado e também fazer ser bacharel em conservação e restauro. O restaurador aqui do Laborarte, ele faz praticamente todas as etapas de conservação e restauração. Se dá preferência a profissionais que tenham ligações de instituições que trabalhem diretamente com acervo. O Laborarte, nos últimos anos, se engajou também em fazer cursos. 2015 para cá, estamos feito cursos de 2 turmas por ano. Os que já vêm com algum conhecimento, fica mais fácil. Mas se chegar novato, a gente percebe primeiramente se eles dão para a área, se tem interesse. Percebendo isso, a gente começa a indicar eles a cursos, seminários, onde procurar. Facilitamos o máximo possível para que esse know-how de conservador e restaurador aumente cada vez mais. O trabalho de conservação e restauração das obras do Laborarte é orientado pela restauradora Cecília Sátiro Nóbrega. Eu me formei em artes plásticas e sempre tive interesse em fazer algum trabalho manual, sempre gostei dessa parte. Tive a sorte, assim, de conseguir um estágio, inclusive aqui. Eu comecei com o restauro aqui e hoje em dia estou trabalhando. Fiz alguns cursos aqui mesmo, no Laborarte, e fiz outros também quando eu trabalhei em outros locais. E aí gostei muito, assim, me identifiquei logo de cara e continuei até hoje nessa área. Sob orientação de Cecília estão 2 estagiários, a estudante de História Marília de Melo Cavalcante e Raimundo Batista, que estuda Museologia, ambos da Universidade Federal de Pernambuco. Desde o início do curso era um dos lugares que eu realmente queria estagiar, porque acho que dentro dos equipamentos culturais da cidade do Recife, poucos deles possuem um laboratório de conservação e restauro, né? E aqui a gente tem a oportunidade de trabalhar com diversos suportes, né? Desde o papel, enfim, porcelanas, pinturas, enfim. Sendo orientado por pessoas realmente que têm uma competência, né, na área, e assim, é uma coisa que alia a questão do aprendizado teórico dentro da sala de aula e vim para a questão da prática. Eu tenho muito interesse nessa área de pesquisa e de ter um mestrado, sendo que a área de restauração eu penso em cursos pelo Brasil para ver se eu me aperfeiçoo mais. Depois que eu entrei no projeto, eu comecei a ver que aquilo ia me ajudar muito, principalmente para conhecer obras raras, obras históricas, ter acesso a acervos antigos, culturalmente falando, ia ser muito enriquecida. Meu xodó dentro da museologia é restauração mesmo, conservação e restauro. Pretendo, sim, continuar na área. A organização não governamental Avante vai promover nos dias 2 e 3 de maio o Seminário Nacional Educação Integral nas Infâncias. O encontro, voltado para educadores de todo o Brasil, vai acontecer no Teatro Sesc, em Salvador, na Bahia. Na pauta, práticas de ensino-aprendizagem que promovam o desenvolvimento integral das crianças. As inscrições para o Seminário Nacional Educação Integral nas Infâncias são gratuitas e online. É só acessar o site educaçãointegral.org.br. Assim, nós encerramos a edição de hoje da Rede Escola, a nossa revista semanal de educação. Aqui, destacamos a história negra como foco de passeio turístico. E o teatro como importante ferramenta pedagógica. A gente volta na próxima semana, na sexta, às 7 da noite, no sábado, às 4 da tarde, no domingo, ao meio-dia e na segunda, ao 12:30. Veja a Rede Escola também pelo site www.tvescola.org.br. Até lá! Aguardamos vocês!